Muito bem, pessoal, dando continuidade à nossa disciplina de desenvolvimento web básico, hoje vamos discutir sobre sites dinâmicos, back-end e servidores, tá? Parto do princípio que a gente tem aí uma turma, né? Essa turma é razoavelmente grande, não está todo mundo presente, mas é uma turma razoavelmente grande. E claro que no meio desta turma vai ter aqueles que estão mais avançados, que o que eu vou falar hoje aqui talvez já tenha sido explicado, ou a pessoa já tenha estudado em outro momento. Mas eu vou trazer para vocês aí uma visão muito atual de como é o processo de desenvolvimento web, considerando que estamos em 2021. Porque dependendo da forma como você estudou até agora, pode ser que tenha alguma coisa aí que precise de uma compreensão e um entendimento um pouco melhor, né? Então, esta aula tem como objetivo fazer essa primeira introdução para vocês a esses conceitos e principalmente trazer essa visão mais moderna, né, mais atual de como é esse processo de desenvolvimento web e a criação de sites do ponto de vista mais atual, tá bom? Então, aqui olhando tecnicamente, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para vocês, e aí já fico à disposição para vocês comentarem comigo, é assim, ó. Aqui nós temos uma afirmação, né, uma pergunta de como a web funciona, e eu trago aqui essa representação, essa figura, que está representando ali um cliente, um servidor, e um chamado de requisição do cliente para o servidor e uma resposta para o cliente. Então, isto aqui, pessoal, praticamente explica como é o funcionamento do sistema web hoje, né? Como é que a web funciona. E aí eu pergunto para vocês, isto aqui é claro para todos vocês? Vocês já tiveram essa discussão ou já foi abordado ou ensinado para vocês isso em alguma outra disciplina anterior a esta? O professor explicar para vocês como ocorre todo esse processo de funcionamento de um site da web, né? Chegaram a ter isso na alguma disciplina anterior ou não? Lá, o Luiz não. José Ricardo, estão tendo agora. Tá, então vamos lá, legal. Robson não. Em tópicos especiais, comenta um pouquinho comigo lá, José, se você quiser, o Juniel, se quiser abrir o áudio aí, comentar com o que vocês estão tendo, pode ajudar aí, só para eu tentar conectar o que eu estou ensinando com o que vocês estão aprendendo lá também, né? Aí talvez ajuda vocês até na compreensão aí. Então, mas assim, ó, se vocês estão dizendo que não tiveram antes, tá vendo? Então é bem legal eu explicar assim um pouquinho mais detalhado ou com cuidado para poder conectar com o que vocês estão aprendendo em tópicos especiais. O que vocês estão tendo lá em tópicos especiais que está tratando desse assunto? Professor, tudo bem? É o José Ricardo aqui. Bom, José, tudo bem? Então, a gente está fazendo uma aplicação web. Aí a gente está fazendo todo o back-end dela e daí agora nesse próximo bimestre a gente vai usar Angular e tal para fazer o front-end dela. Perfeito. Então, vocês estão tendo em tópicos. Qual disciplina, qual é o curso que você está estudando, José? ADS. Estou no terceiro. Perfeito. Você é de ADS. Eu acho que deve ter alunos aqui nessa turma que talvez sejam de outros cursos, de engenharia de software ou sistemas, que eles também terão isso, mas é uma disciplina chamada desenvolvimento web avançado. É assim, segundo bimestre, né, Luiz? Você não teve ainda a disciplina de desenvolvimento web avançado, né, Luiz? Luiz César. Ainda não. Então, perfeito. Lá na disciplina de desenvolvimento web avançado, você também terá lá uma percepção melhor disso aqui tudo, mas eu já entendi. E só uma pergunta, José, para concluir aí o raciocínio, para eu entender um pouquinho a situação de vocês. No primeiro bimestre, o que o professor ensinou para vocês ali com relação ao desenvolvimento, essa parte que vocês estão trabalhando, se eu não me engano, deve ser Angular e Node.js, isso? Isso, Node, professor. Angular a gente vai ver no segundo bimestre agora. Acredito que a partir da semana que vem. Nós vimos toda a parte do Node, né? As rotas, tudo aquilo lá, o JSON e tudo.
Perfeito. E agora a gente vai ver o front-end daí, que seria com o Angular. Ah, perfeito. A Então gente vamos lá. montou E o toda a que estrutura do back-end já. Ah, maravilha. Então fechou para vocês, porque vocês já têm aí um back-end certinho para ser usado na minha disciplina. Então vocês terão comigo um front-end também, entendeu? Só que o meu front-end é um front-end mais puro, enquanto que o front-end com Angular é um front-end já utilizando um framework. A distinção basicamente entre as duas coisas que a gente está trabalhando, entendeu? Agora, o que acontece é que assim, vocês podem, por exemplo, lá com o Node.js que vocês tiveram algum banco de dados lá? Estamos usando o Mongoose lá, professor. O Mongo. Mongo. E o Na verdade, vocês Mongoose usam o é como Mongo biblioteca. e o Mongoose com biblioteca para ajudar vocês a acessar a base de dados, né? Isso. Fechou, perfeito. Então, assim, pessoal, só explicando aí, principalmente para o Luiz, que comentou que ia de SI segundo bimestre, vocês, quando forem para desenvolvimento web avançado, pode ser que vocês venham ter comigo também essa disciplina, tá? Vocês terão a mesma disciplina, o mesmo conteúdo que o pessoal de análise de sistemas está tendo, que é o quê? Desenvolvimento web avançado, aí vocês aprenderão Angular e Node.js e MongoDB, tá certo? Ou, de repente, eu posso fazer igual para o outro professor, começar com MongoDB e Mongoose, ali, ensinando a conexão com o banco e Node, e daí ir trabalhar com vocês em Angular, para vocês desenvolverem front-end utilizando o framework, tá vendo? Então, esta é uma possibilidade aí para quem é de SI, para quem é de engenharia de software, talvez venha a ter comigo essa disciplina futura, tá bom? Mas eu fico contente, José, porque vocês, assim, então se vocês quiserem, hoje vocês vão ver que eu vou passar de uma forma razoavelmente superficial, comparado que vocês já tiveram um bimestre todo, né, de Node.js e Mongo, eu vou passar superficialmente no desenvolvimento de um front-end do lado do servidor usando Node.js, tá? E Express para vocês verem como é o processo de renderização de páginas baseado no back-end. E aí, depois disso, a gente vai voltar daí para a parte de front-end para vocês poderem aplicar daí, fazendo um front-end mais puro, né? Que é sem a utilização de framework, como é o caso lá do AngularJS. Aí é interessante, porque daí vocês vão estar aprendendo simultaneamente como aplicar um front-end utilizando o framework e um front-end utilizando linguagem JavaScript puro para poder fazer esse tipo de trabalho, tá bom? Muito legal, vai dar bem certinho para vocês. E para o pessoal de SI também, eles vão aprender a base primeiro para depois irem para os frameworks, também dá. Muito bem, pessoal, então assim, deixa eu só comentar com vocês aqui. Olhando aqui como a web funciona, então normalmente é assim, pessoal. Existe esse conceito, e esse conceito vai ser sempre muito aplicado, então vocês têm que abstrair, né? Quando a gente está falando assim das tecnologias cliente e servidor, o processo da web ele funciona no modelo cliente e servidor, que é o que eu estou mostrando aqui. Só que quando eu falo servidor aqui, ele pode parecer duas coisas. Então ele pode parecer primeiro um computador, que é para onde está indo a requisição. Então, este servidor pode ser o computador, e não tem nada errado nisso, tá? Mas ele também normalmente, é o que nós queremos dizer, ele é referindo-se a um servidor HTTP, tá? Então, a gente não está pensando muito no computador que está recebendo a requisição. Nós estamos pensando no servidor HTTP que está naquele computador e responde às requisições que manda para ele. Então, ele vai ter uma porta TCP/IP lá, né, uma entrada onde chega a requisição e esse servidor HTTP processa essa chamada e responde daí para o cliente, tá certo? E quando a gente fala de cliente, nós também podemos entender aqui do lado do cliente a ideia de que o cliente seja um computador que está fazendo esta requisição para o servidor. Então, nós podemos entender desta forma também. Mas, normalmente, você deve abstrair isso considerando o seguinte,
que quando eu estou falando de cliente, principalmente no desenvolvimento web, eu não estou falando de computador. Eu estou falando do quê? Eu estou falando do navegador, que é o navegador web, né? Então, o navegador web é quem faz o papel de cliente do servidor HTTP. Então, essa é uma primeira característica desta ideia de cliente e servidor. Então, todo o processo de funcionamento da web começa. Um cliente faz um envio para o servidor do que nós chamamos de request, que é uma requisição, tá? Uma requisição HTTP. Então, é muito comum a gente usar o termo request mesmo quando ocorre essa requisição. Então, a requisição, o cliente, de alguma forma, ele faz uma solicitação para o servidor HTTP fazendo uma requisição. Quando essa requisição chega no servidor, o servidor faz lá todo um processamento, tá? E quando ele termina o processamento, ele responde para o cliente, que a gente chama de response, né? Mas o response, na verdade, é nada mais, nada menos do que o quê? Do que uma resposta HTTP também. Então, ele responde à solicitação do cliente, mandando de volta essa mesma requisição no formato HTTP, só que agora ele manda uma resposta HTTP. Quando a resposta chega de volta, então, para o cliente, aí o cliente vai lá no navegador e faz lá o desenho da página HTML que ele acabou de receber. Então, os dados são apresentados para o usuário no lado cliente. Tá? Então, essa aqui é, do ponto de vista geral, mais genérico, isso aqui é como funciona o processo de requisição e resposta entre cliente e servidor, no caso do desenvolvimento web. Tá? E quando essa requisição vai e volta, né, normalmente ele pode ser disparado por causa de um clique num link, pode ser disparado porque digitou uma URL no navegador, pode ser disparado por vários motivos. E aí, na sequência, quando a gente estiver principalmente mexendo ali com a parte de cliente, front-end do lado cliente, a gente vai entender um pouquinho melhor quais são os modelos de requisições que a gente pode enviar para o servidor e os tipos de resposta que o servidor pode nos dar, tá certo? Então, isso aqui a gente vai estudar um pouquinho mais em detalhe ali para frente. Então, a gente vai avançando e vai mergulhando nesta forma como isso aqui acontece, tá? E aí, aqui está uma forma um pouquinho mais detalhada de como ocorre a requisição entre cliente e servidor. Agora o cliente está desse lado aqui, né? Então, o cliente está aqui e o servidor está aqui, ó. Então, nós temos o lado cliente e o lado servidor, tá? Então, normalmente, esse ciclo vai começar saindo uma requisição aqui do cliente e ela indo em direção ao servidor web, né? Então, sai a requisição do cliente, vai para o servidor web vai realizar o processamento que ele tem que realizar, e daí vai retornar essa resposta para o navegador, né? Então aqui vocês vejam que a gente está tratando isso como browser, quer dizer, o navegador vai receber essa resposta e vai processar ali, mostrar para o usuário o que aconteceu. Agora, quando nós nos referimos aqui ao termo sites estáticos, isto é muito importante que você perceba que é o seguinte: estático tem a ver com o quê? Tem a ver com arquivos pré-criados, tá? Pré-criados, que do jeito que eles estão do lado cliente, do lado servidor, eles estão lá no servidor. Do jeito que eles estão, é feita uma requisição e o servidor vai lá, pega os arquivos, somente pega esses arquivos e manda como resposta para o navegador. Então, num site estático, você não tem nenhuma
criação, nenhuma geração de conteúdo que seja dinâmica. Por isso que a gente fala que ele é estático. Tudo que existe do lado servidor simplesmente é pego e enviado para o navegador. Aí o navegador renderiza aquilo do jeito que o programador fez. Então, no primeiro bimestre, a gente fez exatamente isso. Se vocês lembrarem bem, a gente só fez site estático no primeiro bimestre. A gente ficou ali mexendo com HTML, ficou mexendo com CSS, não usamos JavaScript ainda, nós vamos usar agora no segundo bimestre, mas nós acabamos só criando conteúdo estático. E estático tem muito a ver com a mistura do HTML e CSS com as informações que deveriam vir de um banco de dados ou vir de uma outra fonte para renderizar, então, o site dinâmico. Tá certo? Então, isso aqui mostra para vocês o processo de como é que funciona um site estático. Por outro lado, nós temos aqui um cenário um pouco mais complexo, e aí sim, quando eu falo de mais complexo, eu estou falando agora de desenvolvimento e de programação de um site dinâmico. Então, agora sim, agora a nossa visão aqui é que o site seja dinâmico. Se eu quero que o site seja dinâmico, coisas diferentes vão acontecer agora. Então, começa aqui pelo número 1. No número 1, o que está acontecendo é o navegador, o browser, fazendo uma requisição para o servidor web físico. Aqui a gente pode entender esse servidor web físico como a máquina, o computador que está respondendo esta chamada. Então, vai lá para o computador esta requisição no número 1. Ao chegar a requisição para o servidor físico, que é o web service, começa então a etapa 2 aqui. A etapa 2 é o quê? É o servidor físico redirecionar a requisição, os dados da requisição, para quê? Para o servidor HTTP, que é um Web Application. Tá? Então, agora é diferente. Então, agora já chegou naquele software, que é um software que renderiza, né, para a gente a resposta que a gente vai ter que dar para esse cliente. Aí, antes de fazer o passo 4, quer dizer, dar essa resposta para o servidor físico, e o servidor físico retornar, então, para o navegador, né, para o cliente, ocorre aqui um passo muito importante. Qual é ele? Primeiro, observe que nós temos aqui um cara chamado templates. Ó. Tá certo? Não sei o que aconteceu aqui, mas ele criou uma linha enorme aqui para mim. Não vou nem tentar apagar, senão ele apaga tudo aqui que eu fiz. Tá, vou limpar. Vamos fazer aqui de novo. Então, aqui foi, nós já vimos o 1, o 2, agora estamos aqui no 3. Então, o que ele está fazendo no 3 agora? No 3, ele está mesclando o que ele chama de template com os dados que ele recebe da base de dados. Então, neste cenário, um site dinâmico, ele tem agora a capacidade de misturar informações que estavam em arquivos, HTML normalmente, com dados que virão do banco de dados. Aí, assim que ele mescla, ou seja, ele mistura esse conteúdo, ele gera o componente mais importante aqui no item 4, ó, que é um HTML dinâmico. Um HTML que combina agora os dados e o código HTML. E aí ele retorna aqui para o servidor web, e esse servidor web dispara a resposta para o cliente, né, para o lado cliente, que recebe o HTML, CSS e JavaScript, que acaba de chegar, para renderizar aí no navegador, tá? E assim, quando eu falo do passo 6, aí você poderia dizer, mas e o 7 lá, professor? O que aconteceu com o 7? O 7 é assim, quando chega esse primeiro pacote de HTML, CSS e JavaScript para o navegador, que é dinâmico,
ele pode, em algum momento, voltar lá no lado servidor e pegar ali conteúdos estáticos, CSS, outras informações, e trazer aqui para o navegador. Então, neste momento aqui, ele pode estar fazendo exatamente o que acontecia com o site estático. Quer dizer, ele ir lá e buscar arquivos que não são renderizados. Mas, numa boa parte do tempo, ele estará pegando conteúdo dinâmico. Então, esta aqui é a forma como funciona as requisições para a criação de conteúdo dinâmico. Tá ok? Querem fazer alguma pergunta com relação a isso? Alguma dúvida? Tranquilo? Maravilha. Maravilha. Então, vamos adiante. Ah lá, o Luiz perguntando sobre o back é onde. Então, vamos lá, Luiz. Essa é uma coisa interessante, o que você me pergunta, porque assim, normalmente, quando a gente fala de back, é bem importante, eu vou limpar aqui, é bem importante você perceber o seguinte, quando a gente fala de front-end, normalmente a gente tem que pensar numa divisão que ocorre normalmente aqui, vai ter uma linha divisória. Então, para que exista o front, vai existir um computador deste lado, tá? Vai existir um computador deste lado. Este computador, normalmente, ele vai estar rodando um navegador, tá? Então, por isso, a gente, dentro dele, tem ali, chamando um browser, né? Um computador rodando um navegador. Este computador que roda o navegador, este é normalmente chamado de front-end, tá? Por que a gente chama de front-end? Porque ele é o que fica justamente na parte de visão do usuário final. Por isso ele é front, né? Ele é front porque ele está visível para o usuário final, tá? Por outro lado, no lado back-end, que a gente chama, vai existir um computador físico, tá? Então, existe um computador físico, e este computador físico, normalmente, e isso é por padrão, ele é quem? Ele é um servidor web físico, tá? Que é quem vai ser responsável por receber a requisição, tá? Aí, este computador, que normalmente é um servidor, ele vai ser chamado, né, no contexto dele, tudo que ele processar, de back-end, tá? Que é a ponta de trás, né? Seria a ponta de trás do processo de um site web, tá? Então, você vai ter um computador que faz o papel do front-end, recebe os dados e mostra para o usuário, e você vai ter um computador que vai ser chamado de back-end, o computador que processa no back-end, e no back-end você vai encontrar coisas do tipo, você vai encontrar arquivos do tipo estático, né, que são os recursos CSS, HTML, JavaScript, imagem e outras coisas. Você vai ter no back-end, você vai ter um banco de dados, que também vai servir para retornar os dados que o usuário precisa, e você terá no back-end uma aplicação web que normalmente é quem processa as informações de arquivos, tá? E de banco de dados e faz essa resposta a HTML para retornar para o cliente, tá? Então, quando a gente fala de cliente, aqui você está vendo que está escrito aqui cliente-site, e aqui está escrito server-side, é mais ou menos a mesma coisa. Então, no cliente, no lado cliente, a gente tem o front-end. No lado servidor, a gente tem o que é chamado de back-end, onde é processado toda a requisição. E, normalmente, no back-end, a gente não tem essa interface com o usuário, né? Normalmente, só é o código do servidor que está lá, tá bom? Ficou claro para você, Luiz? A distinção entre as duas coisas aqui? Legal. Eu acho que essa sua pergunta também pode ajudar em outros colegas, às vezes alguma dúvida que possa ter ficado, tá bom? Bom, agora, pessoal, dado que a gente diferenciou que é um site estático de um site dinâmico,
Quando a gente fala de processamento do lado servidor, e aí eu já estou falando agora especificamente deste lado aqui, eu quero saber como é que eu faço agora uma web application que seja capaz de pegar os templates ou conteúdo HTML e pegar dados, mesclar nessa web application e transformar isso num HTML que vai ser enviado de volta para o navegador. Então, esse é o olhar que eu vou precisar que vocês tenham agora, né? E para isso, nós vamos nos concentrar agora em olhar de uma forma um pouquinho mais com lupa esse processo que ocorre aqui no passo 3, ó, tá? Então, o passo 3 é a mesclagem de dados com os templates HTML. Então, esse é o zoom que a gente está fazendo. Então, quando a gente faz esse zoom, a gente vai ter situações como esta aqui, onde existe um template web e existe uma base de dados. Esta base de dados, esse template, é processado por uma engine lá, algum recurso, que mescla, né? Eu não precisava nem fazer essa linha, mas já foi. Que mescla esse conteúdo e daí devolve ele renderizado como um documento web, um documento HTML. Ou renderiza com outro dado e retorna como um documento web. Então, aqui vocês estão vendo, aqui está o Alex, aqui está o John. Então, cada conteúdo HTML, cada documento pode sair com uma variação diferente. E isto é o que nós chamamos de programação do lado servidor. Como programação do lado servidor, aí você pode programar com várias linguagens que são possíveis utilizar para desenvolver este aspecto, né, de desenvolvimento do lado servidor. Então, você pode usar PHP, pode usar Python, pode usar Ruby, pode usar C#, pode usar Java, JavaScript, agora com Node é possível também. Então, isto é programação do lado servidor. E como é chamado esse programador que faz a programação do lado servidor, o desenvolvimento do lado servidor? Quem sabe me passar aí como é que o mercado tem nomeado esse programador? Me digam lá. Como é que o mercado chama esse programador? Alguém sabe? Como é chamado o programador que faz a programação do lado servidor? Como é que o mercado tem chamado esse programador? Vocês sabem? Isto, Robson. Então, assim, o programador que faz a programação do lado servidor é chamado pelo mercado hoje de programador back-end, tá vendo? É um programador que gera código do lado servidor. Então, normalmente, o programador back-end é um cara que sabe programar PHP, Python, Ruby, C#, Java ou JavaScript, agora utilizando Node. Porque acreditem numa coisa, até 10 anos atrás, JavaScript não era linguagem de back-end. JavaScript era linguagem só de front-end, mas agora de 10 anos para cá, o JavaScript passou a ser linguagem de back-end também. Então agora você pode programar em PHP, Python, Ruby, C#, Java, JavaScript e outras linguagens que sejam possíveis de utilizar do lado servidor. Tá bom? Então, essa é uma característica do desenvolvimento de software agora do lado servidor. Para finalizar, aí nós chegamos agora da programação do lado cliente, tá? A programação do lado cliente também tem o nome como esse programador é chamado. Como é que é chamado um programador que desenvolve do lado cliente? O que ele sabe fazer? Como é que ele é chamado? Programador, o quê? Programador front-end, exatamente. Então, o programador front-end é aquele que sabe fazer programação do lado cliente. E para fazer programação do lado cliente, as principais linguagens que o programador front-end deve conhecer, quais são? Quem sabe me dizer? Quais são as principais linguagens que um programador front-end deve conhecer? HTML, CSS,
HTML, CSS e JavaScript. Perfeito. HTML, CSS e JavaScript. Isto mesmo. Então, com isto, nós dizemos que este programador ele é um programador front-end. Por quê? Porque ele conhece as linguagens que são utilizadas para fazer a programação front-end. Agora sim, aí o Junielto entra com outro termo. Por que que existe um programador que é chamado de full stack? Por que que ele é chamado de full stack? Vocês sabem? Por que que ele é chamado de full stack? Porque ele é programador back-end mais programador front-end, exatamente. Então, o cara que programa no front-end e no back-end, aí ele vai ser chamado de full stack. Ó, essa aqui é a relação que vocês vão ter. Ó. Então, full stack quer dizer, né? Full é completo. E stack é porque ele lida com a pilha de coisas, né? Com a pilha de coisas. Então, com front e com back. Entendeu? Esse é o cara, né? Esse é o cara. O programador full stack é o cara que programa front-end e back-end. Por isso ele é chamado de full stack. É um termo que se utiliza muito hoje, né, principalmente para se referir a este tipo de programador. Beleza? E aí, claro, um programador full stack, ele, inclusive, além do HTML, CSS e JavaScript, podemos colocar aqui no leque, depois que ele vai acabar tendo que dominar, ou não, são os chamados frameworks, né? Então, ele não tem que saber somente HTML, CSS e JavaScript, ele tem que saber também sobre frameworks. É óbvio que mesmo o programador front-end, é interessante que ele conheça frameworks de front-end. Mas, normalmente, do full stack, ele terá que dominar alguns frameworks para trabalhar tanto no front-end quanto no back-end. Tá certo? Então, aqui nós temos, pessoal, a programação do lado cliente, o que ele acontece na maioria dos casos. Então, você vai ter aqui o servidor, que é responsável por fazer o tratamento de dados e tudo mais. Ele recebe as requisições que vêm do cliente e manda a resposta. Ponto. E lá no lado cliente vai ter um computador, esse computador, através do navegador lá, e aí ele manda essas requisições para o servidor através de uma tecnologia chamada Ajax. Alguém aqui já trabalhou ou trabalha com Ajax? Saberia me dizer um pouquinho sobre isso? Eu diria assim, Robson, não é que é impossível, tá? Não é impossível. Mas um programador full stack, cara, ele não é um cara para ser full stack em 1 ano de programação, 2 anos, entendeu? Então, eu acho que assim, um tempo mínimo para o cara ser um bom, falar assim, o cara é um full stack, eu acho que vai uns 5 anos aí, né? Porque ele vai ter bastante coisa para aprender. Mas de 5 anos para frente já é possível, né? Vai lá, o Luiz, ele já achou ali ele já ouviu falar lá que existe um Ajax, que é um time de futebol, né, cara? Muito bem. Então, maravilha. Quem vai ajudá-los aí, pessoal, a entender a ideia do Ajax é justamente o web moderno, né? Por isso que nós chamamos de web moderno. Então, um site moderno, vocês viram lá naquela programação do lado do servidor, que era antiga, que lá nós poderíamos chamar que é um site no modelo convencional. O site moderno, tá? Ele normalmente vai ser construído no que nós chamamos de Single Page Applications, tá ok? Alguém já ouviu falar em Single Page Application ou as famosas SPAs? Sim ou não? Vamos lá, vamos ver se mais alguém ouviu falar. Olha lá, o Robson não ouviu. O Felipe não. O Fábio também não. O Luiz também não. Então, ok, pessoal. O Ademilson não. Então, se veja, é uma grande quantidade aí de pessoas, né, que ainda não tiveram acesso aos SPAs. Então, de uma forma bem resumida, assim, se vocês colocarem no Google, deixa eu até colocar aqui no Google só para ver o que ele diz. Ó. Se eu colocar aqui SPAs somente, ele não traz nada.
Agora, se você colocar assim, Single Page Application, desta forma como eu vou colocar no chat para vocês aqui, ó. Single Page Application, tá? Aí já vai aparecer lá um pouco melhor as explicações do Wikipedia, tal, para vocês sobre isso daí, tá bom? Então, olha lá, o primeiro post lá da DevMedia é: você sabe o que são Single Pages Applications? Né? Então, já começa uma discussão ali sobre o assunto. Ó. Daí vai para o Wikipedia, né? E tudo mais. Então, o que acontece, pessoal? Nas Single Page Applications, a gente vai aprender isso lá virando para o segundo mês, ali, praticamente, da nossa disciplina, porque nós vamos estudar Ajax primeiro, tá? Vocês terão que estudar um pouco de JavaScript, um pouco de Ajax, para daí vocês poderem fazer uma Single Page Application. Mas a Single Page Application, de forma bem resumida para vocês, seria algo desse tipo aqui. Só deixa eu fazer um desenho aqui para vocês entenderem. Digamos que você tem aqui uma página web, tá? E esta página web é a index.html. Então, você como programador, você vai criar numa single application apenas a index.html. Vai criar aqui os recursos, por exemplo, o menu, né? Vai criar o que você tiver que criar, mas você vai criar internamente a esta aplicação, você vai criar aqui uma área que é a chamada área de conteúdo, tá? Então, seria onde vai o conteúdo da sua aplicação. Esse conteúdo, ele é dinâmico, ele precisa ser renderizado de forma dinâmica. Mas, basicamente, cada requisição que você faz via Ajax, você clica num ponto lá. Você faz uma requisição aqui, Ajax. Esse Ajax manda a requisição para o servidor, tá? O servidor responde para o Ajax a informação. O Ajax pega essa informação, leva lá e substitui na página index o conteúdo que você tem. Ou seja, então a hora que você vai renderizar isso no navegador, o usuário sequer percebe que você fez requisição para o servidor. Por quê? Porque ele faz como se fosse por baixo dos panos a requisição via Ajax. Tá certo? Então, não ocorre mais aquele reload de página. Quando você fez lá a sua página index, que navegou para a página sobre, que navegou da página sobre para a página admin, cada clique que você dá para fazer a navegação, você faz um reload de página. E aí, esse reload de página fica muito claro para o usuário, porque sobe uma página para ele e carrega outra página no navegador. Agora, o desenvolvimento web moderno, ele caminha para não se ter mais aquele modelo, né? Esse modelo que é o modelo convencional. Então, o modelo moderno, a forma moderna de fazer site, certamente vai ser seguindo a linha das SPAs, tá? E isso a gente vai discutir um pouquinho mais no final desse mês, ali, para vocês entenderem como utilizar essa técnica de desenvolvimento. O pessoal que está começando lá a trabalhar com Angular, veja que vocês já vão começar a trabalhar com SPA lá, tá? Que o Angular já é uma aplicação do ponto de vista Single Page Application, só que ele é feito baseado no framework, né? E aqui a gente vai fazer um SPA utilizando só HTML, CSS e JavaScript, tá? Estamos falando da mesma coisa, mas em linguagens e técnicas diferentes, tá bom? E é isso que a gente vai trabalhar. Só que isso, pessoal, eu só vou trabalhar com vocês lá no final desse mês. Eu começo assim que eu falar de Ajax para vocês. Só por curiosidade, se vocês digitarem também lá no Google a palavra Ajax, vamos ver o que ele responde ali. Ó, ele caiu lá no time de futebol. Bem aquilo que quem tinha me falado disso? O Luiz César, né Luiz? Digitei Ajax no Google, caiu lá. Mas ó, se você pegar e passar do Google, depois que ele fala lá do time de futebol, a primeira coisa que ele vai falar é assim, a guia do desenvolvedor web. Tá vendo lá? Ó? Ah, você achou que ia ser assim, né? Então, se você quiser fazer melhor, você pode digitar assim, ó, para filtrar já de cara, digitar no Google Ajax JavaScript, ó. Aí você já filtra, já cai direto no que estamos falando, tá bom? Então, a gente vai aprender aí na sequência um pouco sobre Ajax para entender como é que faremos as chamadas requisições assíncronas para o servidor. Então,
A abreviação Ajax, ele vem do inglês aqui, né? Deixa eu só pegar o termo em inglês, tá? Deixa eu ver aqui, em inglês. O termo é Asynchronous JavaScript and XML. É isso que a abreviação Ajax significa, tá? Então, Ajax seria uma abreviação dessa frase aqui, ó. Asynchronous JavaScript and XML. Então, se vocês pegaram ali, está sublinhado, ó, a letra A maiúscula, o J, né, que é do JavaScript, o E do END e o X do XML. Então, Ajax, Asynchronous JavaScript and XML. E aí a gente vai aprender um pouquinho disso lá no final do mês e aprender a utilizá-lo para fazer as nossas Single Pages Application. Beleza? Tranquilo? Por enquanto, nós vamos começar a aula de hoje aprendendo primeiro a montar aí uma renderização de páginas no modelo tradicional ou no modelo convencional, né, como é feito pela maioria dos programadores ou dos sites que a gente tem ainda hoje. Mas, já na sequência, a gente vai migrar daí para o novo modelo.